Bom dia, bom dia. Vamos hoje falar um pouquinho de atendimento, vamos falar de comportamento. Deixa eu baixar aqui que hoje a gente vai ter a presença dos nossos bonequinhos. Bom dia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eduarda Minari. Eu trabalho com terapeutas e eu ensino sobre atendimento, sobre o feminino. Eu sou consteladora. Trabalho com a linha da psicanálise junguiana e a gente vai falar um pouquinho sobre este universo. Eu trouxe meus bonequinhos de conto de fada, mas não é bem eles que eu vou usar hoje não, tá? A gente vai falar hoje de alguns perfis que a gente atende, como a heroína, a donzela, tá? A gente vai falar desse lugar, né? É muito comum a nossa cliente vir com uma queixa externa, né? Ela chegar pra gente querer olhar pro casamento, pro relacionamento, pro nosso trabalho, pra vida profissional, pra vida com a mãe. Eu tô tentando lembrar aqui todos que eu já atendi, né? Eu já atendi relacionamento com a mãe, eu já de mulheres casadas, com filhos, mas um relacionamento conflituoso com a mãe. Eu já atendi pessoas com conflitos com a família, conflitos no trabalho, conflitos. Então a gente vai vendo vários conflitos, tá? Então, a gente vai ver vários tipos de conflito e que quando eu olho para fora, eu não consigo olhar para dentro. É muito comum a gente atender clientes que estão com uma demanda externa e que quando a gente faz o convite, eu sempre faço o convite, vamos olhar para essa floresta, vamos olhar para dentro. Cachorro aqui em casa. E aí ela não consegue olhar para fora, ela não consegue olhar para dentro, porque a demanda do externo ocupa ela, distrai ela para que ela não olhe para dentro. Todas as demandas, a gente é terapeuta, a gente sabe que todas as demandas externas, sejam físicas, emocionais, ou as demandas das doenças do físico, estão nos contando questões de dentro, não é de fora. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, meu filho tá com dor de garganta, tá? Ah, mas é porque ele bebeu gelado, ah, mas é porque ele passou friagem. Tudo isso pode contribuir. Em contrapartida, ele tem amigos que também tomaram friagem, que também tomaram gelado e não estão com dor de garganta. Então, é que ele estava com a imunidade mais baixa e a gente vai dando demandas externas, tanto para as doenças quanto para as nossas relações. Ah, mas é por conta disso, é por conta daquilo. E no fundo a gente não olha para as questões e os movimentos internos que estão acontecendo. Tá? Então é muito comum a gente ficar olhando para as coisas externas e não olhar para as coisas internas. E às vezes o nosso cliente chega com muita resistência. Ele chega com muita resistência para olhar para essas demandas internas. Ele tá com muita resistência e a gente vai olhar para isso e eu vou ajudá-las hoje. Hoje nós vamos ajudar. Eu já atendi pessoas que são muito mentais, né? E que a gente tem às vezes dificuldade. Eu tenho amigas que me chamam e falam assim: ai, Dora, eu tô atendendo um cliente, ele é muito mental, ele não deixa a gente acessar as emoções dele, ele não deixa. Tem um filme que eu indico muito quando a gente quer trabalhar algumas questões que chama A Origem. Ele é do Leonardo DiCaprio. Poucas pessoas que eu converso já assistiram esse filme, mas eu amo assistir esse filme, eu adoro assistir esse filme, que é do Leonardo DiCaprio, que chama A Origem. E lá nesse filme, ele vai falar de camadas dos sonhos, ele vai falar, é um filme, assim, você tem que prestar muita atenção porque tem muitos elementos, tem muitas camadas, é um filme de muitas camadas. Então ele vai falar dos sonhos, das camadas dos sonhos, ele vai falar de um determinado momento do filme, ele vai acabar contando pra gente dessas camadas, que ele tem um elevador. E aí ele vai andando no elevador e ele vai acessando as camadas dos sonhos das pessoas, que os sonhos, esse inconsciente das pessoas. E ele vai falando dessa manipulação que pode acontecer dentro dos sonhos, tá? Então eu adoro esse filme porque se você puder assistir, né, eu indico às vezes para as minhas clientes, e ele vai falar de acessar essa camada. E aí eles estão com uma pessoa lá que eles querem acessar uma camada muito profunda, mas ele é muito racional, ele é muito mental. Então é difícil de você acessar essa camada mais profunda dele. Mas existem pontos das pessoas que a gente fala que é aquele ponto-chave que a gente pega na dor da pessoa, que não tem como ela fugir mais de não olhar para aquilo, mesmo que seja de uma forma muito racional. E eu atendo, às vezes, terapeuta que fala assim para mim: Eduardo, eu tô com uma pessoa que eu não consigo acessar nenhuma
uma camada, eu não consigo. Então a gente pode usar o recurso de sonhos, eu uso o recurso de contos de fadas, de sonhos. Geralmente, homens são mais difíceis, às vezes, a gente ir mais fundo, porque eles são mais até céticos em algumas coisas. Então a gente vai trabalhar com elementos e recursos que tem que ser diferentes. Não dá pra gente ficar aqui no racional dele. Nós somos os terapeutas, então nós precisamos ter mecanismos para acessar essas camadas, tá bom? Então, o que eu indico? Eu sempre falo assim, ele é muito mental, e o que você tá trabalhando com ele? Aí ela vai falar, olha, eu tô trabalhando relacionamento, eu tô trabalhando... Enfim, então os recursos dos filmes são muito bons, os recursos dos contos de fadas. Os homens, eles têm um pouquinho mais de dificuldade porque a gente vai trabalhar os contos como os heróis, os super-heróis, tá? Então a gente, em vez de trabalhar, qual o herói que você mais gosta? Eu gosto do Homem-Aranha, eu gosto do Super-Homem. Então a gente pode usar esses recursos. E a gente pode também usar os recursos da mentalização. Eu gosto muito de usar esse recurso, tá? Então fecha os olhos e por mais difícil que essa pessoa seja, por mais mental que ela seja, a gente consegue ir conduzindo. E eu sei que tem pessoas que são muito rígidas a irem para esse lugar de sentir, tá? Eu sei porque eu sou essa pessoa. Eu demorei muito tempo para sentir. Meu primeiro curso de terapia foi de coach. Eu fiz no IBC, e lá a gente fazia muita mentalização, e eu não entendia porque as pessoas choravam tanto. Eu falava, gente, por que essas pessoas choram tanto? Porque ele falava, e eu ficava ali de olho fechado, e não sentia nada. Eu não sentia. Por quê? Porque existe um bloqueio. E eu trouxe esse filme A Origem, porque existe nesse filme uma hora que ele fala assim, as pessoas têm bloqueios, e aí ele tá num forte, né, dentro do inconsciente dessa pessoa tem um forte, assim, que ninguém consegue entrar. Tá cheio de homem armado querendo impedir que as pessoas entrem. Por que impede que as pessoas entrem? É o nosso inconsciente dizendo, aqui você não vai acessar. Eu não vou deixar você entrar aqui, porque é proteção dele, é onde ele se protege, é onde ele guarda a maior cura dele, mas é onde também ele não aguenta, não sustenta ser acessado. E nós temos que ter a responsabilidade de saber até onde é suficiente. Quando a gente trabalha com a constelação, a gente só vai até onde o cliente nos permite. E a gente sempre, quando percebe que está avançando, a gente fala, e por hoje é isso. E às vezes o cliente fica frustrado porque ele quer achar a solução, só que a solução está dentro e ele está olhando para as demandas fora. E aí a gente vai com cuidado com esse cliente. Vamos trazer esse cliente? Eu tenho medo, eu vou trazer o medo aqui do Divertidamente, tá? Então, o medo, ele é um gatilho que impede as pessoas de acessarem. Por que eu tenho medo? Porque é seguro para mim. Eu vou voltar nesse filme, tá? Origem, eles falam exatamente sobre isso. É seguro, eu já sei aonde eu estou, eu já sei como é essa relação, eu vou só até aqui. Mais do que isso, eu me sinto com medo, porque eu não sei o que vai vir. Eu não sei o que eu vou ter que olhar, eu não sei o que está guardado lá atrás do meu inconsciente. Então eu não vou além disso. Por isso que o Bert, quando constelava, ele falava era muito comum, a pessoa mal subia lá na representação, e aí colocava a mãe, o pai, a pessoa não sentia nada, ficava ali em cima olhando, não fazia nenhum movimento, e ele falava, você não está pronto para constelar, pode se sentar. E a pessoa ficava muito frustrada. Só que Bert fazia vários dias, né? Então, às vezes, naquele primeiro dia foi o suficiente, no segundo fez um outro movimento, no terceiro dia era possível avançar. Por quê? Porque foi liberando camadas. A gente, com o nosso cliente, a gente vai liberando camadas com ele, né? É como se descascar uma cebola, e é camada por camada. E se a gente pensar na cebola, cada camada que a gente abre é um chororô só, né? Então, cada camada é um choro a mais. Então, cada camada que a gente vai abrindo com o nosso cliente é um chororô a mais. E ele vai chorando aquela dor. E se ele é muito mental, vão demorar várias camadas para ele conseguir liberar aquilo que impede ele, que é o medo. É o medo que ele tem, porque ele é racional, ele é mental. E os nossos clientes mentais, no fundo, eles escondem medo. O que eles estão dizendo? Eu tenho medo. Eu sou a pessoa que fala assim, eu sei porque sou eu. E aí ele fala assim, eu sou muito racional, eu sou mental, eu sou racional, é difícil eu chorar, é difícil eu sentir. O que ele está te contando? Que ele tem medo. É o sentimento mais profundo dele.
Então, quando a pessoa, você atende um cliente, que ele já chega com muita racionalidade, o que ele tá te contando? No fundo, eu tenho medo. Eu tenho medo de acessar essas coisas, eu tenho medo. Só que ele está firme, tá? Vão ter outras pessoas que não vão ter medo, mas vão ter. Vou contar pra vocês aqui. Deixa eu achar, te pegar mais perto aqui, gente. Tá longe meus bonecos, não tô vendo. Ai. Vamos achar aqui. Eu tenho tanto boneco de solo. Cadê você, vergonha? Tem gente que tem vergonha. Eu sinto vergonha. Vergonha de expor meus sentimentos. Vergonha porque eu sinto que eu sou fraco. Vergonha porque eu vou acessar essa camada que você está me expondo. E essa pessoa sente vergonha. Bonitinha, né? Então, é do desenho Divertidamente, tá? Então, ela tem vergonha. Ela tem vergonha de expor. E dentro dessa vergonha também tem medo. E eles andam juntos. Vergonha e medo andam juntos. Então, a pessoa, além de medo, tem vergonha. É quando ela fala assim, não, mas eu choro, e eu sou fácil de chorar, e qualquer coisa eu choro. E no fundo, o que ela tá chorando? É as vergonhas. Vergonha de expor, vergonha. Quantas pessoas choram por vergonha? Por expor um sentimento, por expor uma emoção, por expor um medo, por mostrar pro outro o que está sentindo, tá? Então, as pessoas têm medo, têm vergonha. E outras pessoas têm, vou contar pra vocês. Outras pessoas têm aqui, raiva. E a raiva está embrulhando, está escondendo um medo e uma vergonha. Então, o medo é aquele bem racional, aquele cliente fala bem racional. Eu sou bem racional, ele tem medo. Aquele cliente que fala, não, e eu choro por qualquer coisa, ixi, ele tem uma vergonha que esconde um medo. E aí eu tenho aquele cliente que ele sabe aquela pessoa que faz, depois pensa, depois sente? Já conhece aquela pessoa que é impulsiva? Ai, quando eu vi eu já fiz, o que ela sente? Raiva, então ela faz primeiro. Porque ela tem raiva o tempo todo. E a raiva está escondendo o medo e a vergonha dela. Então, para ela não expor isso aqui de cara, ela tem raiva. E às vezes o que a gente tem que trabalhar com esse cliente primeiro é a raiva, porque é o que está mais fora. A raiva é o sentimento que mais se expõe. Eu sinto raiva o tempo inteiro. Eu sinto raiva constantemente. Eu sinto raiva. Eu nem sei do que. E às vezes a raiva nem é dela. É ancestral. E todos tiveram raiva. E agora eu sou a pura raiva em pessoa. Deixa eu baixar um pouquinho pra vocês verem um pouquinho mais meus bonequinhos. Porque fica... né? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Isso que eu tô falando? Então, a gente vai trabalhando com os nossos clientes, gente, os sentimentos. E que sentimentos são esses? Os sentimentos primários. A raiva, o medo e a vergonha. Sentimentos primários. É isso que a gente trabalha. Então, os mentais demais têm medo, os emocionais têm vergonha e os instintivos têm raiva. E a gente vai trabalhar esses sentimentos, é expor a raiva dele. Porque a partir do momento que ele bota a raiva dele para fora, ele vai conseguir expor os outros sentimentos que ele tem secundários. Se eu exponho a vergonha desse cliente, que está escondendo o medo dele, ele perde força. Porque quando eu olho para esse sentimento, ele perde força. Quando eu olho para a raiva, ela não me domina mais. Porque agora eu posso vê-la. Agora eu posso senti-la. Então, expor a raiva faz com que ela perca força. Expor a vergonha faz com que ela perca força. Expor o medo faz com que eles percam forças. E aí, eles não me dominam mais. Trazer a bonequinha, né? E aí, eles não me dominam mais. E eu posso passar por eles. Vou trazer aqui para vocês verem. Passar por eles, tá? E eles não têm força mais sobre as minhas ações, sobre as minhas reações. Tudo isso tá acontecendo fora? Não, mas é como a pessoa expressa. É como ela se põe fora
Porque quem olha para fora não olha para dentro. Quem julga fora não consegue olhar para as dores de dentro. Conhece uma pessoa que julga tudo e todos? Tá julgando aquilo, julga a vizinha, julga isso, é porque é uma forma de defesa da vergonha, do medo, da raiva que sente, porque se eu falo do outro, eu não estou falando de mim. Se eu estou falando de fora, eu não preciso falar de mim. Eu não preciso falar de mim. Se eu estou falando do meu marido, eu não preciso falar de mim. Se eu estou falando do meu vizinho, eu não preciso falar de mim. Se eu estou falando dos meus filhos, que o problema, eu queria ajudar meu filho. Então, eu vou contar para vocês. Atendi uma semana, acho que foi passada, eu fiz um atendimento. Para quem não sabe, eu ainda atendo. E aí eu fiz um atendimento de uma terapeuta, porque eu tenho atendido muitos terapeutas. E eu fiz o atendimento único de uma terapeuta. E o discurso que ela chegou para mim foi: Eduardo, eu quero olhar para o meu filho. E eu falei: eu não posso constelar seu filho, mas a gente pode olhar para onde ele olha. E a gente fez uma constelação na água e eu falei: olha, ele olha para esta situação, mas não posso falar mais disso. Porque não tem como, né, a gente ficar ali, não é filho, ele que tem que procurar ajuda, ele já é adulto, tá? E aí, no fundo, conforme eu fui conversando com ela, ela não era o filho foi o pano de fundo que ela me trouxe. No fundo, ela queria olhar para uma dor dela que ela tinha vergonha de expor. Mas ela usou o filho como uma demanda externa para olhar para aquilo que ela tinha. Para que nós olhamos? Para vergonha de olhar para isso, tá? E a gente olha para vergonha. E por trás dessa vergonha tinha um medo muito grande, né? De não poder viver aquilo que ela estava escondendo por trás dessa vergonha. Então, se eu olhei para a vergonha e ela perdeu força, se eu olhei para esse medo, ele perdeu força, ela poder olhar para aquilo. E quando aquilo é visto, não tem mais como desver, a gente viu o que tinha que ser visto para aquele cliente, e aí ele conseguiu olhar para aquilo. Quando ele for sair dali, quando ele sair, foi uma sessão única de constelação, né? Ela não quis fazer a terapia completa e não tem problema nenhum. Porque naquele momento o que era possível era aquilo. Mas qual foi o discurso dela? Foi a questão dela? Não. E é muito comum. Nosso cliente vem com questões de trabalho. É que meu chefe, é que meu trabalho. Aí, Eduardo, na verdade, era o meu marido que tinha que vir aqui. Aí, na verdade, eu queria que a minha mãe constelasse. Aí, eu queria. E aí, ela vai trazendo as demandas externas. E nada disso, na fala dela, é o que ela realmente quer olhar. Só que ou ela tem vergonha, ou ela tem medo, ou ela vai ter que expor uma raiva, que às vezes ela não consegue controlar, e a gente trabalha. Como que eu faço isso em sessão, gente? Eu deixo ele falar. Fala, eu tenho raiva de você, eu tenho raiva desse sentimento. Porque às vezes a pessoa tem raiva do próprio sentimento de ter raiva, porque ela não quer ter essa raiva. E ela precisa expor. Porque o único lugar seguro, gente, que o nosso cliente vai ter para expor sentimentos é no set terapêutico com a gente. Ele não vai falar isso fora, ele não vai falar isso pro marido, não vai falar pros filhos, não vai falar para outras pessoas. Mas para quem que esse cliente vai falar? Pra gente. A gente tem que estar aberto a ouvir, sem julgamento, que ele tem raiva, que ele tem medo, que ele tem vergonha. Ele tem que estar seguro. Sabe qual que é? Eu falo que é o trunfo de um terapeuta? É quando o cliente expõe um sentimento. Ele fala, no fundo, Eduardo, o que eu sinto é muita raiva do meu marido. No fundo, o que eu sinto é vergonha de sentir isso. No fundo, o que eu sinto é medo de perder esse casamento, mas eu tenho raiva. Ou seja, ela tem uma raiva e lá no fundo ela tem um medo. E ela já consegue falar isso. Vai ser na primeira sessão? Não, porque ela precisa se sentir segura. É que essa pessoa que eu atendi, eu já conheço, então ela já é minha aluna do curso, então ela já estava muito lapidada para chegar e falar, mas demorou ainda, não chegou e expôs de cara o problema. Falou que era um problema com outra pessoa. Por quê? Porque é difícil para o nosso cliente assumir sentimentos, principalmente os que se julgam mentais. E o medo, o que vão pensar, o que vão achar, o que vão pensar se eu começar a chorar aqui? Né? E tem gente que chora no set terapêutico, vocês já devem ter atendido, e a pessoa pede desculpa por estar chorando. Ai, me desculpa. E a gente faz o quê? Acolhe. Né? A gente não acolhe e fala. Mas aí, eu vou abrir bem um parênteses. Eu sempre falo, a gente só leva o nosso cliente até onde a gente já foi. Se nós não olhamos para as nossas raivas, para as nossas vergonhas, para os nossos sentimentos, para os nossos medos, e eu não tô falando que a gente tem que ter perfeito, mas a gente tem que
lapidando isso, dificilmente a gente vai conseguir conduzir o nosso cliente a transpor tudo isso, tá? Porque a gente não sabe qual caminho de ida. Então, é muito importante a gente começar a se olhar. Todo terapeuta precisa de terapia, todo terapeuta precisa olhar para as suas dores, né? Seja através de terapia mesmo, seja através de terapias breves, seja através de um psicólogo, um psicanalista, uma constelação. A gente precisa da autoconstelação, alguma coisa precisa ser vista, tá? A gente precisa buscar ajuda. É nessa hora que eu vejo que o povo some das minhas lives, que é a hora que eu falo que não é possível levar o nosso cliente adiante quando a gente ainda não olhou para as nossas. A gente vai deixar de ter? Não. Ai, Dora, você não tem problema? Ah, tem um monte. Eu olho sempre. Sempre que eu vejo que isso está me impedindo de levar meus clientes adiante, de levar meus clientes para o próximo passo. Que eu não estou conseguindo fazer boas conduções. A gente consegue, a gente tem que ter autocrítica, a gente tem que ter autoavaliação. Bom, aqui eu fiz o meu limite, por quê? Porque era o que era possível para aquele cliente. Não, aqui eu estou com questões minhas e eu preciso olhar para isso, tá? Então, a raiva, o medo que eles sentem, muitas vezes a gente atende clientes, eu já tive uma fase que eu atendi as mesmas coisas em várias sessões das mesmas pessoas. Então, vamos lá, de outras pessoas. Então, vamos supor, eu tinha uma questão X para olhar, chegava um monte de gente com aquela questão. O que eles estão falando para mim? Dora, vai olhar para isso, vai olhar para isso, porque você vai precisar trabalhar até para poder ajudá-los a ir mais a fundo com isso com eles, porque senão você vai ficar no raso. Existe uma série que eu indico para os meus clientes, para as minhas alunas e tudo mais, que é Respire. E quem não assistiu, assista essa série. E Respire vai falar dessa mulher que demora para adentrar na floresta e ela fica no raso. E tem muitos clientes que gostam de ficar no rasinho, aonde dá pé, aonde ela já está acostumada, aonde ela já se sente segura. Quando ela olha para aquela floresta fechada, que é o único caminho que ela vai passar para sair daquele sentimento de dor, a nossa cliente recua. Mas nós, terapeutas, também recuamos quando a gente é convidado a sair do raso, a sair da beira. Eu falo para vocês, vamos sair um pouquinho dessa margem, vamos adentrar na floresta. Vamos olhar para as dores profundas. Quanto mais profundo me olho, mais profundo consigo olhar para o outro. Então, gente, é uma dança, né? Eu falo que fazer terapia, a gente está sempre em constante dança com o nosso cliente. A gente está conduzindo ele, mas eu falo para minhas alunas assim, ó, vamos supor que eu fale para vocês, gente, conseguir passagem para a gente ir para a Mata Atlântica. Mas eu nunca fui, só que lá não tem guia. E quem vai guiar sou eu. Eu vou guiar a gente vai entrar lá naquela mata fechada, naquela Mata Atlântica, a gente vai andar lá, mas vocês vão andar e eu vou ser a guia. Só que eu nunca fui lá, mas eu tenho um mapinha aqui, nunca fui lá, nunca entrei, mas a gente deve conseguir sair. Alguns vão querer ir. Ah, tá bom, aventureiro, né? Vamos! Mas o risco que eu tenho de ficar todo mundo perdido lá dentro é grande. E para isso, gente, eu preciso conhecer as emoções e os sentimentos que eu estou conduzindo o meu cliente. Eu tenho que saber o que é ter vergonha. Eu preciso sentir vergonha? Todo mundo sente. E, gente, esses sentimentos que eu tô falando aqui, todos nós temos. Todo mundo tem vergonha, todo mundo tem medo, todo mundo tem raiva. É que existe um sentimento que ele é mais latente, que ele denuncia mais coisas. Toda vez que tem raiva, tem dor. Toda vez que tem vergonha, tem medo. Então, toda vez que existe um sentimento que é primário, eu olho para esse sentimento primário. Eu olho para esse cliente com o olhar que eu preciso para olhar para esse sentimento. Mas eu só conheço esse sentimento quando eu também já olho eles em mim. Então, quando eu começo a receber muitos clientes do mesma questão, talvez eles não... É porque pode ser que eu já esteja muito preparada para atendê-las, mas pode ser que eu precise ainda olhar para essas questões em mim. E vocês são terapeutas, vocês atendem, vocês sabem que quantas vezes o cliente está falando e você fala... você está falando ali mecanicamente, você sabe a técnica, você sabe tudo, mas acende um alerta. Eu preciso olhar isso para dentro de mim. Qual é o sentimento que isso me traz? Né? E eu preciso estar pronta para olhar para esse sentimento, olhar para essas questões caindo. Então, é importante
Porque quanto mais eu cuido de mim, mais eu estou pronta para cuidar do meu cliente, mais eu estou preparada para olhar para o meu cliente, tá? Então a gente tem que estar em constante manutenção dessas emoções, desses sentimentos, né? Aquela pessoa que é muito reativa, que você fala, ela explode, 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 tem pequenas explosões. Eu falo, é a pessoa que é uma mini bomba, ela vai andando e vai explodindo. Raiva. E o que que essa raiva tá guardando? Dor. A raiva guarda uma dor. Nós, terapeutas, temos que chegar aonde? Nessa dor. Primeiro, permitir que o cliente externalize essa raiva, mas acesse essa dor. E eu só vou conseguir conduzi-lo nisso, não é com ferramenta, não é com técnica, mas é sabendo que eu também já estive nesse lugar de ter raiva. Às vezes eu ainda estou nesse lugar de ter muita raiva. E aí, e foi certeiro na minha história, é isso. A gente assim, puxa as histórias, vocês não têm noção como a gente catalisador de histórias nossas, né? E o nosso cliente só faz assim, ó, tá na hora de você ver isso, ele só esfrega na nossa cara aquilo que a gente precisa dar uma olhadinha. Vamos dar só uma olhadinha? É bem isso, Lu. Então a gente precisa olhar para o nosso atendimento, que também nos denuncia as nossas emoções, os nossos sentimentos, que também conta nossas histórias. O terapeuta que vai se aprimorando, que vai ficando bom, é hora bom da cadeira, como diria uma professora minha, né? Ela sempre falava isso, gente, é hora bom da cadeira, é muito, muito, muito atendimento, mas não é só o atendimento externo, porque quem olha fora não olha dentro. Não é só o cara que vem lá e paga para mim para eu atender ele e eu venho com um monte de ferramenta e técnica, não. Eu vou ficando muito boa no meu atendimento quando eu também fico muito boa em olhar para as minhas questões. Porque não adianta também, depois eu sair do atendimento, identifiquei que é a minha história, mas eu não olho para isso. E depois eu olho, põe para debaixo do tapete. Mas eu vou ficar muito boa quando eu, além disso, consigo entrar na minha própria floresta. Consigo conduzir. Agora, se eu falo pra vocês, gente, a gente vai pra floresta amazônica, e eu já fui pra lá umas 4, 5 vezes, e eu sei todos os caminhos e sei os recursos que a gente, ou pelo menos boa parte deles, que eu consigo conduzir vocês pra sair. O seu cliente fica seguro. E se da primeira vez que eu não conhecia nada, eu levei 2, 3 pessoas, agora eu consigo levar 10, 12. Por quê? Porque eu consigo ir. Eu já estou pronta para aquilo, eu já sei onde tem espinhos, eu já sei onde tem cobra, eu já sei onde vai ser picado, eu já sei. E se acontecer qualquer coisa, eu também sei o que fazer. Porque floresta não é lugar de estada, floresta é lugar de passagem. Ninguém fica perdido na floresta, né? Vê a Branca de Neve, ela fica lá perdidona na floresta? Não, ela passa pela floresta. A gente passa pela floresta. Nós somos guias dos nossos clientes, de passar pela floresta, não de estar na floresta, porque se ficar os dois perdidos na floresta, vocês vão precisar de um terceiro para resgatar. Você de um terapeuta para te tirar de lá e ela de outra terapia, porque vocês vão ficar perdidos. Mas quanto mais eu entendo das florestas, da mente, da psique, quanto mais eu entendo de emoções, sentimentos, quanto mais eu trabalho elas em mim, mais apto fico para a condução de outras pessoas. Né? E aí quando começa os clientes a pipocarem, a trazerem, você vai se sentindo mais segura, porque você fala, eu já sei onde eu tenho que ir, qual é a condução que eu faço aqui. Às vezes numa primeira sessão, gente, a gente já tem ideia de como trabalhar ele em várias outras. E o cliente sente essa segurança de falar, eu vou com ela porque eu sinto que com ela eu tô segura, que com ela sabe onde está me conduzindo. Eu tenho uma sessão que chama a sessão A vergonha não gera, a vergonha esconde. A raiva esconde uma dor. Tá? A raiva não gera dor. A raiva já denuncia que tem dor, Cris. Tá? Então, a resposta é, ela não gera nada, ela só esconde. Quando você vê uma pessoa com raiva, ela está escondendo uma dor. Ela não está gerando dor. Ela está escondendo. É a forma que ela tem de esconder uma dor. E no fundo ela tem vergonha de expor essa dor. E a vergonha dela esconde o medo que ela tem. Tá? Então é um escondendo o outro. Quando uma pessoa... E aí se me sinaliza se ficou claro, tá? Quando a pessoa tem raiva, ela não gera a dor. Ela já tem essa dor. Ela só está escondendo através da raiva uma dor. Quando você fala com uma pessoa e ela te... ali tem dor. E a gente não fica com raiva dessa pessoa. Porque se a gente tiver com raiva, a gente também tem dor. Se aquilo acionar um gatilho de raiva... Vou dar um exemplo, tá?
real. Então, outro dia eu escutei assim, Eduardo, minha mãe, ela tem raiva o tempo inteiro. A mãe tem raiva o tempo inteiro. Ela é filha. Ela fala assim, toda vez que minha mãe fica com raiva, eu fico com tanta raiva. Ela sente a dor da mãe e ela tem nela a dor daquela mãe. Então, ela também fica com raiva. Quando eu tenho raiva, o que eu tô escondendo? Uma dor. Aquilo acionou um gatilho de dor. E esse gatilho de dor tá denunciando que, no fundo, eu morro de vergonha de falar disso. Porque eu tenho um medo. Então, esses sentimentos estão interligados. Eles estão juntos. Mas pra gente chegar nesse medo, pra gente chegar nessa vergonha, eu tenho que deixar essa pessoa expor que ela tem raiva. Porque eu vou ali olhar pra quem? Pra uma dor. Então ela tá escondendo. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, tá? Sempre dou, talvez eu já tenha dado, vocês já tenham ouvido, mas escuta de novo, é bom. Eu sempre falo do Darth Vader. Quem conhece o filme do Star Wars, né? Star Wars, sabe que eu tô falando, o Darth Vader é aquele mauzão. Ele usa tudo preto, um escudo preto, uma capa preta, ele esconde. Se nós tirarmos tudo aquilo dele dentro, ele tá todo queimado, tá todo machucado. É exatamente isso. A raiva é aquele negócio que faz ele falar assim, aí ele fala que não é um monstro, né? A gente tem medo dele. Por que a gente tem medo dele? Porque ele quer por um escudo. A raiva gera um escudo. As pessoas falam, olha, nem fala com ele, com aquela pessoa, porque ela vive com raiva. Tudo que ela fala tem ódio, tem raiva. No fundo ela está dizendo, eu estou extremamente machucada. Porque esse personagem, se você tirar a máscara, tirar tudo, ele tá todo queimado, comido, assim, ó. É a coisa mais feia do mundo. Só que por quê? Porque ele tá escondendo a dor. Aí, para esconder essa dor, eu ponho uma máscara. O que é essa máscara? Então, a raiva é só a máscara que ele usa para esconder o que tem de dor, que tá em carne viva. Mas ele não sabe dizer sobre essa dor, e ele não quer expor essa dor. Então, o que ele faz? Ele põe uma máscara. E a máscara é o quê? A raiva. Então, é aquela pessoa raivosa. Tem muita mulher raivosa que tá militando, que tá lá fora, não tá nem para filho, família, nada disso, porque tá no mundo. E o que ela está escondendo? Uma dor que às vezes é dela, uma dor que às vezes é ancestral. A mãe já tinha dor, a avó já tinha dor, e aí essa pessoa só vem com a raiva, porque é o que ela consegue pôr, tá? Então eu espero que eu tenha explicado com relação a essa questão. Ela não gera nada, ela só esconde algo, tá bom? A raiva esconde uma dor, e essa dor, o que tem por trás dela? Vergonha e medo. Mas tem gente que a gente vai trabalhar, que a gente vai ver que ela só tem medo. Ela é muito mental. Eu disse aqui no começo da live, né? Então ela é muito mental. Ela vai vir com muito... eu sou muito mental. No fundo, ela tem medo de expor os sentimentos dela, tá? A outra que tem muita emoção, mas no fundo ela tem vergonha de expor, tá? Ela tem vergonha de expor as emoções reais. Aí eu choro com qualquer filme e tal, não sei o que lá. Mas quando eu falo da dor dela, ela não trava. Por quê? Porque ela tem vergonha de expor os sentimentos reais. E eu tenho a pessoa que tá sempre com raiva. É aquela pessoa que tá sempre raivosa, raivosa, raivosa. Ela tá escondendo. Não é de mim, é dela mesma, tá? É dela mesma que ela esconde uma dor que ela não quer acessar. É aquela pessoa que a gente fala assim, era tão bom se você fizesse terapia, e essa pessoa já te descarrega. Eu não preciso de terapia, e não sei o que lá, e bababá, e bababá. O que ela tá escondendo? Dor. Eu vou lá pra acessar minha dor? Não dou conta. Ela não é pra você. E a gente tem que parar também de achar que tudo é pra gente. Gente, não é pra gente. É dela. Vou contar outro caos. Adoro contar um caos, né? Uma vez atendi uma moça que ela tinha questões com a sogra. E a sogra sempre falava pra ela. A sogra sempre falando na orelha dela que ela não fazia direito com o filho, que ela pedia, a sogra fazia de um jeito, ela fazia tudo errado, e ela falou, ai, Dória, eu vou lá, eu só passo nervoso, porque a minha sogra é crítica, minha sogra é isso e tal, aí a gente tava constelando, aí pus a sogra, aí eu pus o marido, e pus a mãe, e ela falou assim, mas minha sogra carrega muita coisa. Eu falei, então, e a forma que ela tem de mostrar essa muita coisa é com raiva, e você é a pessoa que ela vê que faz melhor do que ela, ou que faz diferente dela, ou que faz... E ela não vai aceitar. Porque ela queria que você também estivesse vivendo a dor dela. Quem tá em dor, gente, quer que o outro também sinta dor. Então, a pessoa que tem raiva, ela quer que todo mundo tenha raiva.
ela tá em dor, ela está ferida. Então eu falo desse personagem do Darth Vader, né, do Star Wars, porque na verdade é isso que ele faz. Ele fere os filhos, ele fere todo mundo que passa perto dele, porque ele está em dor. E se eu estou em dor, a minha raiva vai servir para acionar o gatilho de raiva de todo mundo que tiver em volta de mim. Porque eu quero que todo mundo sinta a dor que eu estou sentindo. Só que eu não quero olhar para isso, eu não quero ver isso, então eu vou trabalhar, eu não vou olhar para isso. E quem tiver do meu lado, quem tiver perto de mim, que sofra as consequências disso, tá bom? Quando o nosso cliente chega com raiva, não é com você, né? Às vezes a gente percebe que algum cliente tá raivoso, não é com você. Às vezes ele fica desconfortável na sessão e e esse desconforto pra gente que é terapeuta é ótimo, porque a gente tá vendo que a gente tá chegando aonde é, a gente só não aperta, porque senão esse cliente vai embora. E é muito comum que tem clientes que não terminam, né? Por quê? Porque a gente vai acessando lugares que ele não quer mostrar porque ele tem vergonha ou porque ele tem medo de onde isso pode levar. Ele gosta de ficar no raso. Então, quando eu tava falando da série Respire, é aquela mulher que passa muito tempo no raso ali da ilha, ela fica ali explorando aquilo ali porque para ela já é conhecida, ela já sabe lidar ali, ela tem medo de olhar para aquela floresta e o que ela vai enfrentar lá dentro, ela não conhece, ela não sabe o que pode ter lá dentro, pode ter um animal, pode ter... Então, ela nessa série ela fica e nossos clientes chegam, muitos deles, 2, 3, 4 sessões querendo ficar ali no raso. E cada vez que a gente faz o convite, vamos entrar mais um pouquinho, ele já aciona alguns dos sentimentos aí para falar assim, aqui não, você não vai entrar não. Que é o que eu falei do filme A Origem, que também tem a muralha, que é aqui você não vai acessar. Aqui ninguém tem permissão de acessar. E vão ter clientes que vão terminar todo o pacote dele de atendimento, vai consumir tudo e que vai passar aqui, ó. A gente só consegue ir até onde a gente já foi, a gente só consegue conduzir, passar segurança para o nosso cliente até onde a gente também consegue ir. Quando que a Liv, que é da série Respire, consegue adentrar na floresta, quando ela começa a se sentir segura. Quando ela fala assim, só existe um jeito de sair dessa dor que eu tô, desse raso que eu vivo, entrando na floresta. E aí ela entra na floresta. Só que ela entra e volta. Também é muito comum a gente estar atendendo um cliente que ele entra um pouquinho e volta depois. Entra um pouquinho, porque ele volta pro conforto, ele volta pro conhecido, ele volta para aquilo que ele já conhece, que ele já sabe. Até um dia que ela fala assim, só que a dor dela é maior, a raiva dela tá maior, ela fala assim, ai, é isso, e impulsiona ela a ir mais a fundo na floresta. E aí, quando ela adentra na floresta, que ela para de andar em círculo na conversa, que ela consegue adentrar, é onde ela consegue acessar as maiores dores, os maiores sentimentos dela. Só que isso vai liberando ela, vai libertando ela vai saindo toda machucada, toda quebrada, mas isso vai liberando ela, para ela chegar lá no fim da série. Então, assistam essa série se vocês não assistiram, que chama Respire. O filme é A Origem. Né, eu gosto muito de trabalhar com o lúdico, porque a gente vai olhando o lúdico e a gente vai conseguindo entender e a gente consegue ajudar o nosso cliente. Então, trabalhe muito isso com o seu cliente. Assiste o filme tal, assiste a série tal. Por quê? Porque a gente vai perguntando pro nosso cliente onde doeu mais, onde foi mais difícil, aonde teve mais sufoco, né? E a gente consegue. E os contos de fadas também ajudam nisso. E era isso que eu queria colocar para vocês, tá, gente? Os sentimentos, às vezes, eles são... O nosso cliente fica olhando para fora, ele está num olhar fora e nós trazemos ele para dentro. Mas eu só consigo gerar esse movimento dentro quando a gente faz esse movimento dentro em nós. Quando a gente adentra para esse... É quando o terapeuta assume, eu também preciso de ajuda. Para eu poder ajudar mais, eu também preciso olhar para essas questões. Eu também preciso olhar para isso. Eu vou parar uma hora, um dia e vou olhar para esta questão. E vou trabalhar isso em mim. Nós, terapeutas, temos muitos recursos. Nós achamos que só às vezes fora, mas nós temos. Mas existe um momento que é preciso a gente buscar um recurso extra, um apoio extra para nos ajudar, porque às vezes a gente tem pontos cegos, porque a gente tem vergonha de assumir, porque a gente tem medo de assumir, porque a gente tem raiva no fundo. E isso tudo não faz com que, não consigo, que a gente não consegue ir além. E às vezes a gente precisa de alguém, o que eu não estou vendo, o que eu ainda não consigo ver. Quando a gente faz autoconstelação na água, é interessante porque a gente põe na água os bonequinhos e às vezes a gente olha e acontece, tá? De eu falar assim, não entendi. Aí o que eu faço? Eu tiro uma foto e deixo lá. Aí depois eu tiro outra foto, se mudou, né? Eu tiro outra foto. E aí eu fico dias ali olhando para aquilo. Às vezes eu olho, às vezes eu lembro do movimento. Por quê? Porque é este movimento que está me fazendo olhar para aquilo.
demora para eu interpretar aquilo, né? Eu já trabalho com constelação na água há algum tempo. Então, eu coloco ali, por exemplo, outro dia eu pus uma dinâmica proposta pela minha professora e eu coloquei ali e eu demorei um tempo. Aí num dia, tomando banho, agora eu entendi. Por quê? Porque eu já tava pronta. Eu fui tirando as minhas armaduras para falar assim, porque é muito fácil o cliente falar, não entendi, me explica. Não tô entendendo, porque daí eu não quero ver. Mas se você... Aí a gente explica e ele continua, tá bom, pode ser. Por quê? Porque ele não tá pronto, né? E às vezes a gente só fala, pensa sobre isso, né? Eu sempre fui muito raivosa e tenho dificuldade de acolher a raiva dos outros. Sim, se a gente não acolhe a nossa, como é que eu vou acolher a dos outros, certo? E lembra disso, tá, Cris? A raiva esconde uma dor. A raiva não é o importante, de verdade. A raiva, a gente vai tirando a força dela para expor o que tá por trás dessa raiva. Essa raiva esconde que dor? E aí, quando o cliente vem raivoso, você já tá com raiva, aí você tem um cliente raivoso, você não consegue acolher a raiva dele. Por quê? Porque, na verdade, você tá olhando pra raiva. E pra onde você tem que olhar? Pra dor que essa raiva tá escondendo. É pra ela que a gente olha. Não é pra raiva. Por que você tem raiva? Porque tem dor. Então, pra onde que eu olho? Pra dor. E quanto mais eu trabalho essa dor, essa raiva, que tá escondendo essa dor minha, mais eu vou conseguindo trabalhar no outro. Tá? Eu sei porque eu não sou uma pessoa raivosa, nunca fui. Pelo contrário, eu sempre fui daqui, ó, do medo. Mas eu convivi na minha vida com muitas mulheres raivosas. E hoje, cada vez que elas se apresentam, porque eu ainda convivo com elas, eu entendo que elas estão guardando uma dor. E não cabe a mim ajudá-las, porque são da minha família, não pediram minha ajuda, eu não sou terapeuta delas, tá? Mas eu entendo. Eu olho pra elas e falo, tem dor aí. Tem muita. E quanto mais raivoso, mais dor. E a raiva, ela só é um escudo para proteger o quê? Que ninguém veja essa dor. Porque para as pessoas raivosas, a dor é fraqueza. Chorar é fraqueza. Ter dor é fraqueza. E então é importante, tá? E eu quero fazer um convite, eu tô com a lista de esperas do novo curso Terapeuta do Feminino Sistêmico, e nós falamos muito desses sentimentos lá. Falamos de sistêmico, falamos do feminino. E para você, terapeuta, a lista de espera está na link da bio. Acessa lá, entra para fila de espera, porque lá na fila de espera vai ter bônus, vai ter, para quem tiver na lista de espera, tá? Vai ter bônus, vai ter preço diferenciado, vai ter venda antecipada. Então vocês podem entrar lá, e vai ser só em maio o curso, mas já entrem na lista de espera, tá? Lá eu vou ajudar quem? Vocês, terapeutas. É para vocês, terapeutas, que eu vou estar lá ajudando a trabalhar o feminino, a trabalhar as questões da alma, a trabalhar as questões do sistêmico, com atividades. Lá no final eu ensino vocês a trabalhar em grupo, a fazer rodas de conversa, a trabalhar, tudo isso que eu já fiz, tá, gente? Então, tudo que eu já fiz, eu vou ensinar pra vocês. É porque eu recebo muita terapeuta, me ajuda, me ensina a fazer isso, me ensina a fazer aquilo. Ensino depois que vocês passarem por uma jornada, que vocês vão poder ajudar os seus clientes, sejam eles raivosos, sejam eles com vergonha, com medo. Então, a lista de espera tá na bio. Então, já se inscreve lá, já garante lá para você poder receber essas informações, que em maio a gente tem a turma Terapeuta do Feminino Sistêmico 2.0. E olha, ele tá completaço. E eu tenho uma surpresa em breve do certificado, com relação ao certificado desse curso, tá bom? Então, eu espero vocês lá. Agradeço a participação de vocês. E vejo vocês terça-feira que vem. Temos live semana que vem. Gratidão, boa semana. Fiquem com Deus e até lá.